Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre biocinose do solo. Eu perguntei aqui, algumas pessoas aqui, ó, o Tessaro Amarildo, ele falou comunidade biótica. Show de bola. Quando falamos em biocinose, estamos falando da comunidade biótica, ou seja, toda aquela comunidade viva que existe em determinado local. E se estamos falando em biocinose do solo, estamos falando em uma comunidade viva. Mas não estamos falando em toda a comunidade viva. Estamos falando do ambiente radicular. Nós vamos dar atenção ao ambiente radicular. Galera, um ponto importante que eu vou fazer a partir de agora é tirar aqui os comentários por um período, tá? Depois, aí vocês já vão anotando as perguntas de vocês e daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque eu estou de frente para a tela e todos os comentários de vocês tiram a minha atenção. E segundo, que ele deixa de travar quando os comentários estão desativados. Beleza? Bora lá então. Então, o primeiro capítulo, ele vai trazer uma breve introdução. Professor, esse material está no Telegram, tá? No nosso canal do Telegram. Pessoa, eu não estou ainda no Telegram. No link da bio do Instagram, criatura, não sai da live agora não e vai lá não, tá? Na hora que terminar a live, você vai lá e pega esse material. Ele está lá no nosso canal do Telegram, que tem um link na bio, tá? Aqui dentro é só ir lá e clicar no botão que você vai ser direcionado. Pessoal, ainda não tem o Telegram, baixa o Telegram, é um negócio muito... não pesa seu celular, todos os arquivos ficam armazenados nas nuvens e você pode ir lá a qualquer momento, não fica pesando seu celular. Beleza? Só clicar lá e depois esse material está todo lá, a apostila está lá para vocês pegarem. O primeiro capítulo, a primeira parte desse capítulo, ele vai trazer uma introdução sobre o solo como um sistema poroso que vai abrigar aí as bactérias, seres vivos, de forma geral. E aí, é lógico que eu não vou ler aqui o capítulo, ele já começa, e um ponto interessante deste livro é que ele vai fazer, a autora, os dois autores na verdade, eles vão fazer uma espécie de revisão bibliográfica, de vários autores, trazendo aí a importância da biocinose do solo. Então ele vai fazer uma espécie de uma revisão bibliográfica. Um ponto que eu acho assim, que é um ponto negativo, mas que está interessante, é que as revisões elas são um pouco antigas. Não que tenha mudado muita coisa, tá pessoal? Mas são um pouco antigas, então a gente tem que saber interpretar isso daqui. E aí ela começa já no segundo parágrafo, trazendo aqui uma citação de Werson, e ele fala assim sobre o espaço, ele vai falar aquele espaço do solo onde está sendo enraizado, aquele espaço poroso que está sendo enraizado, ele chama de volume ativo do solo. Calma, segura isso daqui e você vai ver como que isso aqui é importante na hora de fazermos as nossas adubações. Ele vai chamar esse espaço de volume ativo do solo, certo? E aí depois ela traz outra, praticamente da mesma época, essa citação é de 1961, e ela traz um pouco mais antiga, de Gorbing, que fala de 1944, que chama essa mesma área de vivo, simplesmente vivo, um ambiente vivo, tá? Por que ele é chamado de ambiente vivo? Porque é um ambiente animado pelas raízes e micro-organismos que vão ter que compartilhar o mesmo espaço, a água e nutrientes. Segura agora. Isso daqui é uma citação em que ele vai falar assim, ó, ele usa uma expressão interessante, que ele fala assim, ele vai ter que compartilhar o mesmo espaço. Pessoal, quando falamos em compartilhar o mesmo espaço no solo, isso daqui envolve várias práticas que são desprezadas hoje e que a gente conseguiu resolver algumas com o sistema de plantio direto, que vão ser muito importantes, principalmente quando falamos em rotação de cultura, em monocultura, em consórcio de cultura, em cultura de cobertura, que na época não era utilizada como agora. Isso aqui é de 1944, ele utiliza essa expressão. E hoje a gente já conseguiu resolver alguns pontos, principalmente com rotação, consórcio e cultura de cobertura, que hoje é utilizado com muito mais frequência. Pessoal, será que realmente olha o crescimento do sistema de plantio direto. Não dá para negar isso daqui. Então, quando ele fala nessa competição por espaço, na verdade, um compartilhamento por espaço no solo é um dos pontos que a gente tem que ter mais atenção, principalmente por conta das excreções das raízes. Professor, que excreções são essas? Calma, que nós vamos chegar lá. Depois ela traz uma outra citação de Perriwall, de 1962, que fala assim, o valor cultural, presta atenção nisso aqui, o valor cultural de um solo diminui
com a atividade microbiana diminuída e o aumento de camadas endurecidas e adensadas. Olha isso aqui. Isso aqui é uma das partes mais fodas desse livro, porque, e depois vocês vão entender por que na hora que a gente contextualizar aqui, que ele vai falar que o valor cultural de um solo, quando a gente fala em valor cultural, eu estou falando da capacidade de cultivo. O valor cultural, ele está dizendo aqui a capacidade de cultivo. Como que aquele solo ele pode ceder para mim aquele espaço para que eu possa estar cultivando. E ele vai diminuir conforme a atividade microbiana diminui e o aumento de camadas endurecidas, que é proporcional também à atividade microbiana. Quanto mais eu diminuo a atividade microbiana, mais eu compacto o solo, mais eu diminuo a floculação do solo. E aqui a gente já começa a entender por que o professor Daniel vive falando, cara, você vai iniciar a sua adubação de plantio lá com o seu fósforo, com o seu super simples, vai fazer uma cobertura, pelo amor de Deus, aumenta a fertilidade orgânica do solo. Daqui a pouco vocês vão entender como que isso daqui é importante. Porque se eu não aumento a minha fertilidade orgânica do solo, eu não melhoro a minha atividade microbiana e não disponibilizo nutrientes para as plantas. Então a fertilidade orgânica do solo é de extrema importância, principalmente por conta da atividade microbiana. Solos, e aqui, não vou nem falar sobre isso aqui agora não, porque daqui a pouquinho ele vai falar. Ah, tá. Ela traz outra citação logo abaixo, de 1958. Vejam que a revisão bibliográfica dela é muito antiga, mas muito pertinente, tá? Muito pertinente. Ela traz uma de Winograd, que eu acho que era em inglês, esse camarada, não estou lembrando agora. Acho que ele era inglês, belga, sei lá. E ele fala o seguinte, ela fala que ele prova, dentro de uns trabalhos, que solos deficientes em manganês, boro e zinco, uma adubação química raramente traz efeito, porque se trata geralmente de solos biologicamente inativos. A nutrição vegetal é, portanto, seriamente comprometida. Olha que interessante. Manganês, boro e zinco são importantes para a atividade microbiana. Quem é produtor de soja, aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe muito bem do que eu estou falando. Então, ou seja, ele traz esses 3 micronutrientes como exemplo, tá, pessoal? Não está falando que é somente esses, não. Somente como esse. Ele fala, eu vou te dar um exemplo. Se você tiver baixo manganês, baixo boro, baixo zinco, a sua atividade microbiana, ela vai ser danificada, ela vai ser inativa e automaticamente a sua adubação química não vai funcionar. Então, ou seja, são pontos que a gente já tem que ir ligando. Beleza, isso aqui são só algumas revisões bibliográficas. Aí depois, ela traz várias revisões bibliográficas de Gormgen, Husserl, do próprio Primavera, Boglowski, Lenz, são vários autores da nossa área de solos. Eles constataram que as safras aumentam, isso aqui é uma revisão bibliográfica a revisão bibliográfica mais nova desse livro é de 2016, que é da própria Primavera, tá? Constataram que as safras elas aumentam com a diminuição da resistência do solo, que é igual ao aumento do volume macroporoso. O volume macroporoso, por sua vez, ele é o produto da riqueza do solo em íons bivalentes trocáveis de humus e de microvida. Então, ou seja, os trabalhos dessa galera pegou vários trabalhos e em todos os trabalhos comprovaram. É o seguinte, quando eu diminuo a resistência do solo, diminuo essa densidade, essa resistência do solo, principalmente aqui falando em troca de cátions, e aumento o volume macroporoso, eu aumento também a minha produtividade, certo? Aí ele está falando de riquezas de íons biovalentes, como tudo aquilo que a gente fala já dentro da CTC do solo. Tá. Aí beleza, aí eu vou parar um pouco com as revisões e vamos começar com a parte mais direta dela, porque eu quis trazer um pouco dessas revisões para que vocês entendam que ela foi se baseando nesse material, trazendo constatações um pouco mais antigas, mas que já vinham trazendo para a gente como a importância da biossinose do solo. Aí nós vamos entrar na parte um pouco mais complicada e que
na maior parte das vezes vai influenciar diretamente o nosso tipo de cultivo, no cultivo que a gente escolhe, tanto como cultura de cobertura, rotação, parcelamento, enfim. Isso daqui, olha isso daqui, pessoal, tudo que você está fazendo agora, se você está assistindo essa live, está no computador, ou você está com outro celular, está na televisão, sei lá, cara, está falando de alguma coisa, de política, de futebol, para tudo por um momento, que o que eu vou te falar nesse parágrafo aqui, eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas que estão aqui não sabiam. Professor, por que você tem certeza? Porque, estatisticamente, toda vez que eu já falei isso em aulas, palestras, conteúdos, a maior parte das pessoas falava que não sabiam. Então, é estatístico. Não saber disso, e você vai saber agora. Olha só. Presta atenção. Está prestando atenção? Então, olha para cá. Olha o que ela diz aqui, ó. Cada planta possui as suas excreções específicas, criando assim, em volta da sua raiz, um ambiente um pouco mais ácido, mas pode ser um pouco alcalino, tá? Deixa eu complementar um pouco aqui. Professor, quando é que pode ser mais alcalino? Se tiver muito amônio, tá? Isso aqui pode acontecer também. Que favorece a absorção de cálcio, potássio, boro, manganês, zinco, magnésio e que igualmente aumenta a atividade biológica. A própria excreção pode ocasionar isso, pode melhorar o ambiente radicular, como pode piorar o ambiente radicular. Lembra que eu falei aqui, calma aí que não terminamos aqui ainda não, tá? Lembra que eu falei aqui que a questão de compartilhar o mesmo espaço? Olha como é que isso aqui vai fazer sentido agora. O que importa aqui, olha o que ela fala, isso aqui já fala dela, tá? O que importa aqui, entretanto, é que cada substância excretada das plantas, das raízes ali do sistema radicular, possui a sua microflora específica, que por sua vez possui a sua microfauna, que vive dela e se aproveita dela. Eu vou repetir. O que importa aqui é que cada substância excretada, aquelas substâncias que estão saindo ali das raízes, vai possuir a sua microflora específica e também vai possuir a sua microfauna, que vai viver dela e se aproveitar dela. Veja bem, olha o perigo disso daqui, que não é levado em consideração. O que ela está dizendo? Daqui a pouquinho, eu vou completar aqui e vocês vão terminar de entender. Ela está dizendo que cada sistema, cada planta, libera algum tipo de substância específica que vai ter a sua condição biológica específica. Vai precisar dos micro-organismos específicos, da microflora específica, da microfauna específica. Cada planta tem as suas próprias excreções. Aqui a gente já começa a matutar. Porra, então quer dizer que pode ter planta que eu não posso plantar juntas? Elas não podem ser consorciadas ou não podem ser rotacionadas juntas? Segura aí. Depois de um outro momento do livro, ainda na segunda... Esse livro é muito rico, tá, pessoal? Esse livro é muito bacana, na verdade o conteúdo já está disponível para vocês. Olha só, as excreções radiculares, aqui que é a parada, aqui é a virada de chave. As excreções radiculares causam uma intensa microvida em volta da raiz. Tanto as secreções como a microflora trófica são responsáveis pela alelopatia de uma raiz para com a outra, o que pode impedir o crescimento de outras plantas. Deixa eu repetir essa parada aqui agora, olha só. Tanto as secreções como a microflora trófica são responsáveis pela alelopatia de uma raiz para com a outra, o que pode impedir, presta atenção nisso daqui, tá? Isso daqui ele muda o jogo, pessoal. Muita gente não entende por que o rotacionamento não está funcionando, por que o consórcio não está funcionando, por que eu tirei essa planta, essa aqui não está... Veja bem, o crescimento de outras plantas. Pessoal, me dê um exemplo disso daqui. Camomila e mostarda. Quem é da roça antiga sabe que você não pode plantar camomila e mostarda juntos. Um impede o crescimento da outra. Isso acontece, tá? Esse daqui ele vai acontecer. Beleza? É lógico que eu estou falando de duas plantas pequenas que fica fácil a gente entender esse daqui, o crescimento. Então, dessa maneira, cada solo cria a sua própria sociedade de vegetais e micro-organismos. Cada solo
cria a sua própria sociedade de vegetais e micro-organismos. Cada solo cria a sua própria sociedade de vegetais e micro-organismos. Pessoal, quando você vê um livro dessa magnitude que fala cada solo é diferente do outro, o cultivo que você fez lá atrás vai influenciar diretamente no cultivo que você vai fazer lá à frente, isso aqui quebra no meio essa forma errada que nós temos feito dentro da agricultura brasileira de tratar todos os solos de forma igual, toda adubação de forma igual, toda cultura de forma igual. Como assim você vai na loja e o cara te recomenda 300 gramas de ureia para poder colocar lá, sem nem fazer o histórico da sua área, sem nem saber sequer a cultura que você está planejando a cultivar? Isso não existe. Isso não existe. Eu preciso conhecer o histórico da área, eu preciso entender como que aquele solo está trabalhando, como que aquele solo está funcionando, as culturas que tiveram ali anteriores. Ah, professor, então agora faz sentido aquele negócio que você vive falando que para toda recomendação deve ser feito histórico da área. Sim, culturas anteriores influenciam diretamente nas culturas posteriores, tanto em questão de micro-vida do solo, como em questão de patologia, de doenças. Entende? Então esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala assim, professor, eu quero entrar nessa área de recomendação, mesmo que não for de adubação, que for de outra área, um dos pontos, quando eu vejo algum profissional, ou tem algum colega de trabalho, que eu vejo que aquele profissional realmente é um profissional, não é que eu vou falar 100% completo, mas está muito próximo de ser completo, é que quando a primeira coisa que ele faz, quando chega diante do produtor, é fazer um histórico da área, é conversar com ele, o que foi plantado aqui antes, por que ele plantou isso, por que ele retirou, por quanto tempo aquela cultura ficou ali. Isso aqui é importante demais, tá? Ela termina que sabemos que as condições ecológicas determinam a vegetação, sendo essas condições tanto clima, topografia, como estado biofísico do solo. Tá. Um outro ponto importante, daqui a pouquinho a gente vai chegar aqui na parte mais prática, tá, pessoal, de utilização dessas informações, mas não dá para me trazer essas partes se vocês não entenderem por que a gente falou aqui do que é a biocinose do solo, questão das excreções, competição, isso aqui é muito importante. A biocinose no solo se modifica segundo o tipo de solo, esse é um aspecto importante. Sua riqueza mineral e orgânica, seu estado de decadência, a vegetação reinante tal, e a idade das plantas, tudo isso vai estar influenciando. O professor repete para mim o que é que influencia? Riqueza mineral, ou seja, os minerais de origem daquele solo, matéria orgânica, estado de decadência, como que está aquela decadência daquele solo, até mesmo estado de intemperismo, a vegetação que tem ali por cima, se é pasto, se é monocultura, se é floresta, tudo isso é importante. E a idade das plantas. Então, tudo isso aqui são informações muito importantes. Mais uma vez, eu vou falar, não dá para fazer recomendações assim, pessoal. De você chegar para o produtor e falar, não, o cara aqui vai plantar milho, tá? Então, você coloca 200 gramas aqui de 4,14,8 por planta, tá? Planta aqui, na época da chuva vai estar filé. Como assim, cara? Não existe isso, entende? E é algo que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, muito tempo, e venho falando, quem acompanha aqui mais tempo sabe que eu vivo falando isso, não dá para fazer recomendações dessa forma. As recomendações são sistêmicas, eu preciso verificar a vegetação que está ali, a topografia que está ali, o tipo de solo, a cultura, quanto tempo que ele tem que ficar ali, que ele quer, aquela cultura vai ficar implantada, qual a rotação que ela vai fazer. Calma que isso aqui vai fazer sentido. Ele fala um negócio importante aqui também, eu não vou ler esse parágrafo, mas ele fala assim, no próprio solo, os horizontes eluviais, professor, perdi a matéria de gênese e morfologia do solo, eluviais, aqueles que estão perdendo material, saindo material, e os iluviais são aqueles que estão entrando materiais, eles exercem a maior influência sobre a microvida, principalmente por conta da riqueza ou pobreza em nutrientes, oxigênio e água. Isso aqui está muito claro, né? Bom, depois ela vai continuar falando, vai trazer vários, nessa outra página aqui, que é a página 50, tá, pessoal? Ela vai trazer vários outros exemplos, eu acho que isso aqui já ficou claro, e nós vamos passar. E aí, ela vai trazer um ponto muito importante aqui agora. Isso aqui vai gerar polêmica, eu sei, mas eu peço que você não tome nenhum pré-conceito propriamente dito, na parte de forma literal, sem antes esperar o finalizar, e você vai entender. Olha só.
Ela começa falando sobre a monocultura, um ponto importante. Eu vou deixar falar de monocultura no final, mas olha isso que ela traz. Não, na verdade não é ela que traz... Não, isso aqui é também uma citação de Graccanin. Ela é italiana, eu acho. Na monocultura, as plantas não soltam nem tóxicos, nem desintoxicantes. E as excreções unilaterais das raízes beneficiam somente poucas raças de micro-organismos. Resumindo, a monocultura ela vai criar uma microvida bem pequena. Tá, calma. As outras vão desaparecer por não encontrarem condições favoráveis de vida. Primeira coisa que ela está dizendo é que na monocultura intensiva, estamos falando de uma monocultura muito intensiva, ela vai danificar a microbiologia do solo. Tá? Vai danificar a microbiologia do solo. Professor, até que você concorda? Sim, sim. Monocultivo intensivo, tá? E depois nós vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas práticas que vieram, que nos ajudaram a melhorar isso aqui. Isso aqui é de 1962, tá, pessoal? 1962. Ainda não tinha sistema de plantio direto, não pelo menos da forma com que a gente faz, tá? Já tinham produtores que utilizavam cultura de cobertura, enfim. Mas calma. Mas ela traz uma informação aqui que a gente tem que dar atenção. O solo se desflocula, isso aqui sim. Solo desfloculado, solo denso, muito resistente. Assenta ou adensa, né? E vai acabar endurecendo. Isso aqui é um ponto importante. O pH baixa e os micro-organismos que ainda podem viver são especialmente fungos. Num solo com pH sobremaneira baixo, ou seja, abaixo de 5, e aqui vale até mesmo para pH alto, que é acima de 7,5, as plantas mostram uma respiração diminuída e, portanto, deficiente, com consequente menor absorção de nutrientes. E nesse caso eu concordo completamente com a autora. Solos floculados, endurecidos, esses tipos de solo tendem a ter um pH mais baixo e, por coincidência, eu fiz uma postagem ontem, né? Respondi uma pessoa que perguntou sobre os cupins no solo. Quem acompanha o nosso Instagram sabe o que eu estou falando. E eu respondo que sim, não é que necessariamente tem a ver com o pH, e sim com a baixa floculação do solo. O solo ficou duro, ficou denso, ficou compactado, e esse é o tipo de solo ideal para os cupins, porque eles sabem que eles vão construir a casinha deles lá embaixo e aquilo não vai ser destruído. Certo? Agora, o pH baixo, ele tende a diminuir a floculação do solo. E quando ele diminui a floculação do solo, ele diminui também a atividade microbiana, o que automaticamente impossibilita a disponibilidade de nutrientes. Caraca, professor, então aquele negócio que você vive falando do arroz com feijão da agricultura de tropical vai se encaixar aqui? Exactly. Exatamente. Aqui que ele vai entrar. Por quê? Porque o que eu sempre falei com vocês? Antes da adubação mineral de plantio, antes da implantação, antes da fundação, correção do solo e adubação orgânica. É o princípio básico da agricultura tropical. O que é correção do solo? Sapeca calcário lá de acordo com o cálculo, de acordo com o seu tipo de solo, de forma correta. Melhora o pH do solo, melhora a saturação por base. Aí você vai aumentar a floculação do solo, além da saturação por base de pH. Aí você já começa a melhorar a atividade microbiana. Mas o professor tem pouca atividade microbiana. Aí que a gente entra com a adubação orgânica. Adubação orgânica pós-calagem. E a gente melhora a fertilidade orgânica. Agora eu tenho um solo com pH bacana, com boa matéria orgânica, floculado, descompactado, pronto para receber o seu super simples, bonitinho, seu NPK, seu adubo, que ele vai disponibilizar nutriente. Entende como que isso aqui é muito importante? Pessoal, o que isso tem a ver com a monocultura? Até então, acreditava-se, né, principalmente ela, que a monocultura é um dos grandes causadores. E, de certa forma, existe sim indícios que sim, o monocultivo intensivo, ele pode e vai fazer com que empobreça os solos. Tá. Deixa eu ver se já está aqui nessa parte em que ela fala um pouco do monocultura. Eu vou ter que passar aqui para frente, que é a parte que eu discordo um pouco com ela, mas eu entendo por conta da época. Olha só o que ela diz, depois eu volto. Monocultura é, pois, responsável tanto pela decadência dos solos, da diminuição das colheitas, como pela alta incidência de pragas e moléstias. Tá.
Isso aqui foi dito em 1967. Beleza, pessoal? 1967. Professor, de certa forma isso está errado? Não, de certa forma isso aqui pode até estar certo, porque nós tínhamos grandes áreas que ficavam com o mesmo cultivo de 15 a 20 anos. Então sim, você vai empobrecer o solo. Agora, eu não concordo que você responsabilizar o monocultivo, e aí ele deixa especificamente sobre o monocultivo, como se isso fosse sim o grande responsável. Nós temos outros responsáveis. Só que é por isso que a interpretação e a revisão bibliográfica ela é muito importante. Se a pessoa chega aqui hoje e fala assim, olha, e lê sem entender que isso aqui foi escrito em 1964, e lê que fala que o monocultivo é o responsável, é o grande responsável pelo empobrecimento dos nossos solos, tal. Cara, calma, vamos com calma. Por quê? Porque hoje a gente já aprendeu a trabalhar com culturas únicas. Vamos falar que a gente aprendeu tudo não, mas a gente já avançou muito. E aí a gente sai do monocultivo e principalmente com o bicultivo com culturas de cobertura que é muito utilizada. No Cerrado brasileiro, o sul do país utiliza muito. E aí nós temos algo ainda que é muito mais avançado, que é o sistema de plantio direto, que a gente trabalha com rotação de cultura. Então assim, o monocultivo ele existe? Ele existe, mas hoje é muito menos. Tá? Hoje ele é muito menos. E aí vai falar assim, mas e as pragas e doenças diminuíram? Não diminuíram. Nós temos outros fatores que vão ajudar nisso aqui. Professor, nesse ponto você discorda? Não é que eu discordo. É que isso aqui foi escrito em 1967 e a realidade era outra. Entende? E nós precisamos interpretar o contexto em que isso é falado. Mas não tira o mérito disso que está sendo dito. Tá? Que não pode. Tudo isso aqui, todos esses pontos que eu trago sobre a biocinose do solo é de extrema importância. Tá? Então é importante a gente entender esse contexto no qual foi escrito. Beleza? Antes de sair de pegar. Isso aqui é algo que eu tenho um pouco de preocupação. As pessoas vão lá, não lê o livro, não lê o capítulo, abrem. Você já viu as pessoas, né? Meu pai falava muito, né? Quando Deus quer falar com você, você pega a Bíblia e abre, que vai ter uma passagem ali. Tá? Não estou criticando, não estou falando que está errado não, né? Mas pega ali uma passagem, lê e tenta interpretar aquilo ali. Você não pode simplesmente pegar uma passagem dessa daqui, que não é uma passagem bíblica, e pegar um material desse aqui com 5 linhas e olhar aquilo e trazer para nós como se isso aqui fosse uma realidade. Tá, pessoal? Isso aqui existe um contexto por trás disso. E é importante que a gente entenda. Agora, que nós avançamos demais. A agricultura avançou demais. Professor, está ideal a agricultura? Está longe do ideal. Vamos melhorar muito ainda. E quem vai melhorar são vocês. Que, quando eu estou falando isso aqui, acabou de atingir 100 pessoas na sala. Parabéns para vocês. Ou seja, 100 pessoas ao mesmo tempo assistindo o conteúdo. São essas 100 pessoas que vão passar para mais 100, para mais 200, para mais 300, para 500, que vão fazer o Brasil caminhar. São vocês, né? Beleza. Depois ela traz algumas imagens aqui, provando esse crescimento radicular. Tudo ok. Vamos lá. Ela traz um pouco agora na prática a parte de adubação. Ela fala o seguinte: assim mesmo, com nutrientes de fácil disponibilidade, que não acontece na prática, as plantas são mal nutridas, como provam as experiências, traz alguma experiência, que eles verificaram um menor teor em minerais por unidade de substâncias secas em plantas criadas em solos estéreis com pouca atividade biológica. E aí complementa de um autor que eu acho muito bacana, que é Caldonay, muito autor, o nome difícil aqui. E ele prova dentro de um experimento que as plantas em tal ambiente, que ambiente? Ambientes estéreis, necessitam mais nutrientes para produzir uma grama de substância seca que plantas em solos vivos, porque o seu metabolismo trabalha menos econômico. Aqui vai voltar aqui agora em um dos pontos, vou até tirar o livro daqui para não bater nele aqui agora. Pessoal, solos estéreis, baixa atividade microbiana, vou falar sério agora com vocês, tá? Igual eu falava com meus alunos do ensino médio, com baixa atividade microbiana, com baixa floculação, densos, compactados, vão precisar de mais adubos e você vai precisar de gastar mais, seu custo de produção vai aumentar, o seu lucro vai diminuir, você vai ficar pobre. Por outro lado, em contrapartida, quando nós aumentamos a camada ativa orgânica do solo, eu vou poder, consequentemente, diminuir a quantidade de adubos, aumentando a minha produção, diminuindo o custo de produção, aumentando o meu lucro e eu vou ficar rico.
Parece algo assim meio, né? Isso não tá teoria assim, não. Um dos maiores ativos que o produtor tem é o seu solo. Professor, o que é um ativo? É aquilo que eu vou investindo nele que ele vai me dar retorno a longo prazo, sem eu precisar de investir de novo. E a adubação orgânica, agora eu quero abrir a adubação orgânica como fertilidade orgânica do solo, que isso vai entrar também em correção, ela é um dos principais causadores e criadores de ativos para o produtor rural. Professor, vamos entender melhor isso daqui. Olha só. Vamos supor que você está começando a produzir hoje. Você pegou o seu solo e o seu solo está extremamente ácido. Tá. Professor, eu vou colocar matéria orgânica, vou fazer a colagem da matéria orgânica. Ele já vai resolver? Não vai resolver, mas ele vai começar a resolver nesse ano, 2020. Então o que acontece? Meu solo está pobre, vou botar matéria orgânica ela precisa de tempo, 1 ano, 2 anos para fazer efeito, beleza. Fiz adubação orgânica. Nesse primeiro ano eu já vou fazer o plantio, mas já fiz correção do solo, coloquei adubação orgânica, mas eu vou precisar de 300 gramas de fósforo por planta. Vamos começar com 300 gramas. Beleza. Fiz o meu cultivo, agora eu vou continuar fazendo minha adubação orgânica. No próximo ano, fiz novamente minha adubação orgânica, já fiz minha correção do solo, melhorei, descompactei e já comecei a melhorar mais o meu solo. 300 gramas para produzir 2 toneladas. Professor, 2 toneladas de quê? Não importa. 300 gramas produzir por planta, produzir 2 toneladas. É o máximo que eu consegui. No próximo ano já melhorou um pouco mais o meu solo, a atividade microbiana melhorou, aumentou minha matéria orgânica, meu solo está menos ácido. Eu vou fazer a calagem de novo, dessa vez como se eu tiver com uma cultura implantada, talvez superficial, não importa. Fiz a calagem, novamente adubação orgânica, melhorei, descompactei, coloquei adubação orgânica, fiz uma rotação de cultura e começou a melhorar. Dessa vez, pelo meu boletim, eu vou precisar apenas de 250 gramas de fósforo e não mais 300 gramas. E eu consegui até aumentar minha produção para 2,5 toneladas. No terceiro ano, meu solo já está com uma fertilidade orgânica média, bacana. E aí eu acrescento mais matéria orgânica. E é aqui que começa a mudar o jogo. Porque a matéria orgânica de 2 anos atrás, ele já está disponibilizando nutriente. Agora, além de diminuir minha quantidade de nutriente, o aproveitamento de nutriente vai ser muito maior e a minha produtividade começa a aumentar. E daqui para frente isso segue, aumentando o nível orgânico do solo e vou diminuindo. Professor, eu vou chegar ao ponto de diminuir de vez a adubação química? Não, para altas produtividades não. Acontece que você vai melhorar o aproveitamento da adubação química, você vai diminuir sua quantidade. Mas você vai melhorar o aproveitamento. E aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque nesse momento eu criei um ativo orgânico no solo de disponibilidade de nutrientes. E quando eu disponibilizo nutrientes, as plantas têm um metabolismo muito mais rápido, muito mais eficaz e a minha produção aumenta. Professor, isso é mentira. Então vai lá num produtor de soja, de sistema de plantio direto, que já produz há mais de 30 anos soja e mudou do sistema convencional para o sistema de plantio direto e fala na cara dele que isso é mentira. E vai lá olhar quanto que ele produz hoje, pede para ele fazer um comparativo. Faça isso. Né? Então, vai lá na prática e olha o produtor. Então, os caras estão investindo há 20, 30 anos, mudaram do sistema convencional para o sistema de plantio direto, conseguiram adensar em alguns pontos, aumentaram a sua produção em 5, 6, 10, 15 vezes mais em alguns casos com o sistema de plantio direto. E o que eles fizeram? Melhoraram o seu ativo do solo. E é só através do sistema de plantio direto? Não, eu estou falando isso aqui porque é um sistema escalável. Mas isso serve para o pequeno produtor de hortaliça ali que já está utilizando o sistema de plantio direto. Galera que está aqui me assistindo, que é do curso de produção de tomate, eu incluí uma aula semana retrasada falando sobre o sistema de plantio direto no tomate. Como está utilizando. E pimentão também, acho que foi esse aqui, entrou para outro curso, eu acho. Enfim, então, que a gente está estudando mais aqui, trazendo algumas práticas de hortaliças com sistema de plantio direto em pequenas áreas. Utilizando culturas de cobertura, culturas prévias, que funcionam muito bem. Então, ou seja, eu vou criando esse ativo no solo e diminuo o meu custo de produção. E aqui é um ponto importante. Professor, por que custo de produção aqui muda o jogo? Porque, galera, você é produtor de tomate. Você é produtor de tomate. Quem é produtor de tomate sabe do que eu estou falando. O mercado ingrato. E é o mercado. Você pode ficar brigando por preço? Fala para mim. Não pode. O mercado vai ditar o preço. Agora, você não pode brigar por preço, mas você pode brigar por custo de produção. E o seu lucro é a diferença entre o preço do produto e o seu custo de produção. Eu posso não aumentar o preço que eu estou vendendo meu produto,
mas eu posso diminuir o custo de produção, que o meu lucro ele está aumentando gradativamente. E o grande ativo que o produtor tem na sua propriedade é o seu solo. Então, quando ele melhora essa fertilidade orgânica, melhora a atividade microbiana, melhora a biologia do seu solo, ele aumenta a sua produção de forma escalável, diminuindo o seu custo de produção. Esse é um exemplo claro que eu dei aqui agora. Certo? Então, essa é uma das partes mais importantes que eu acho dentro desse livro. Aí, daqui a pouco a gente vai estar dando continuidade aqui. Beleza? Deixa eu tomar água aqui. Ela fala o seguinte, resumindo, pode-se dizer, só em solos biologicamente vivos e sadios podemos alcançar o máximo efeito dos adubos químicos comerciais, com altas colheitas de boa qualidade e o mínimo de incidência de doenças. Sobre incidência de doenças, eu sei que a cadeira está caindo aqui, pessoal, peraí. Beleza. Sobre incidência de doença é algo bem questionável, não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, mas quando falamos de adubação, e a própria Primavera agora, isso aqui só fala dela, né, já não é mais de revisão bibliográfica, ela fala, olha, você só vai produzir bem, você só vai ter o máximo aproveitamento do seu adubo químico se o seu solo estiver vivo, caso contrário não vai. Então não adianta você achar que você vai resolver tudo com adubo químico, porque você não vai. A pessoa, então eu faço o seguinte, eu não preciso só não, eu vou lá e resolvo isso aqui na adubação foliar. Você não vai resolver, criatura, presta bem atenção. Você não vai resolver só com a adubação foliar. Por quê? Porque a adubação foliar ela não foi feita para ceder nutriente em todas as fases da cultura. Você não consegue fazer isso, você vai conseguir em algumas fases. Ela está ali pequenininha, aí você fala, não, desde o início, eu sou teimoso, eu vou lá com uma bombinha costal, eu vou todo dia eu vou fazer a aplicação foliar. Criatura, a folha da cultura quando ela é pequena, tá? É nova, você não tem superfície foliar para isso. Não adianta. Ah, não, eu faço por fertigação, pessoal. Não adianta. Não é porque você está solubilizando seu adubo antes que a planta vai conseguir absorver qualidade. Não, ela precisa ser liberada aquele nutriente. Ah, mas eu vou e coloco ureia. A ureia precisa ser nitrificada, pessoal. O amônio precisa ser nitrificado. Quem vai fazer essa nitrificação? Você? Não, filho. Tem uma bactéria nitrificante que faz aquela parada ali. Entende? Então não tem jeito. Se o seu solo não estiver biologicamente formado, um ambiente vivo, com qualidade, você não vai conseguir disponibilizar nutriente de forma correta. Beleza? Tá. Depois ela faz essa fala sobre a monocultura, já falamos sobre isso. Um outro ponto importante aqui de revisão bibliográfica, ela fala a má nutrição vegetal em solos decadentes, que nem as adubações comerciais conseguem contornar. É bem conhecido que quanto pior o solo, tanto menor é o efeito do adubo, né? A frasinha é bem diferente, mas é isso que eu estou falando. Não adianta, o adubo químico não vai resolver essa situação quando o seu solo não está biologicamente ativo, tá? Biologicamente ativo. A partir de agora, ela vai começar a trazer várias revisões bibliográficas, vai falar de policultura, vai falar de microfauna, isso aqui é um pouco mais de biologia do solo aplicada, é importante quem quer entender esses aspectos, você pode estar estudando isso daqui. Bom, agora faltam 10 minutos para a gente finalizar, agora faltei mais uma parte aqui e eu vou retornar com os comentários a partir de agora. As dúvidas que vocês tiverem, pessoal, dúvida bacana, tá? Coloca aqui que eu vou tentar tirar a parte final da live daqui a pouco para responder e bater um papo com vocês, tá? A partir de agora, os comentários estão liberados aqui para quem quiser estar fazendo a sua pergunta, tá? Se ficou alguma dúvida. Bom, um outro aspecto que é interessante é que ela vai fazer, né, ela traz algumas imagens, muito bacanas essas imagens aqui, explicando, depois vocês olham, tá, no material, sobre o desenvolvimento de uma raiz de trigo e também de uma cebola, né? E aí ela mostra como que, inclusive, a água, ela também vai influenciar diretamente na disponibilidade desses nutrientes, entende? Na disponibilidade dos nutrientes. Então, é um aspecto muito importante e que a gente precisa levar em consideração. Beleza? Deixa eu ativar aqui, porque para mim desapareceu aqui os comentários e as dúvidas agora a gente começa a trabalhar. Partiu, pessoal comentou aqui em cima aqui, mas eu vou deixar para responder junto com as dúvidas. Bom, sobre o livro, ele vai trazer um outro aspecto nos próximos capítulos, que é relacionado à nutrição vegetal. Ele traz algumas deficiências minerais em culturas, que são aspectos
muito importantes que conhecemos, mas um pouco desatualizado, né? Um pouco desatualizado. Esse aqui ele vai trazer principalmente aqui a partir do capítulo, deixa eu ver aqui o aspecto, deixa eu ver o próximo capítulo, capítulo 4. Um outro ponto que é muito importante, e aqui agora direcionado principalmente para quem quer trabalhar com produção orgânica, é sobre relação carbono-nitrogênio, que é falado nesse livro, tá? Quem participou de uma live no início do ano, eu trouxe esse aspecto e fiz um cálculo com vocês em relação ao carbono-nitrogênio, vocês vão ver que eles influenciam diretamente no nosso nível de produção. O Bruno perguntando, quando se fala em diminuição de manganês, ferro, zinco, os quais diminuem a atividade microbiana, interferindo na adubação química, pode ser relacionado com a lei do mínimo? Não, nesse caso, a lei do mínimo ela é importante nesse caso, mas só que esses nutrientes aqui, eles estão mais relacionados com a atividade microbiana. A atividade microbiana ela precisa desses micronutrientes para completar o seu ciclo, tá? Então isso aqui é importante. O Eduardo perguntando sobre os micro-organismos eficientes, tá? Sim, eles são interessantes, mas lembra que eu falei aqui sobre a questão das excreções? Tem que tomar muito cuidado com a utilização de micro-organismos eficientes, porque em alguns momentos eles podem não ter a sua atividade potencializada dependendo da cultura que você está utilizando. Eu acabei de comprar um terreno agora no litoral, porém tem várias e várias palmeiras. Cortei, mas ela continua nascendo. A pergunta é se eu posso botar aquele veneno que se chama mata-toco para matar essa. Ela pode ser, o mata-toco ela vai funcionar, tá? Mas não era nem para estar falando isso aqui, né? Mas o ideal é que você busque algumas orientações nos órgãos de fiscalização da sua região, porque você pode ter alguns problemas dependendo de como que eu não sei a quantidade de palmeiras, tá, pessoal? Não dá para saber o tamanho da sua área, tudo é importante que você busque essa orientação, tá? Referente aos produtos orgânicos líquidos à base de ácidos fúlvicos e úmicos extraídos de rochas específicas, pode considerar adubação orgânica ou necessita de produtos granulados? O Davi ou David, não sei como é chamado. Ela pode ser considerada sim, mas é importante verificar a disponibilidade de solubilização de nutrientes que esses ácidos fúlvicos e úmicos eles têm, principalmente os ácidos úmicos quando falamos de adubação nitrogenada orgânica. Tá? Eles são interessantíssimos, são muito bacanas, mas a gente precisa ver essa questão de disponibilidade. As garantias porque quando a gente fala em ácidos úmicos e fúlvicos, as pessoas acham que isso é algo sintetizado que surgiu agora. Não. Pessoal, toda decomposição de matéria orgânica libera ácidos úmicos e ácidos fúlvicos. É o processo natural. Acontece que a gente tem pegado de algumas outras substâncias que têm a mesma cadeia química de ligação e utilizado como ácidos úmicos e fúlvicos. Então a gente precisa verificar disponibilidade, solubilidade e liberação. Beleza? Para quem trabalha com pastejo e não pode fazer rotação de cultura, não, mas o pastejo é diferente. O pastejo é muito diferente, ele não se enquadra aqui. As forrageiras, os processos de excreção, tanto é que o próprio crescimento através de estolhos, fisiologicamente falando, ele é muito diferente. O que você pode fazer é sempre estar potencializando a adubação orgânica, a correção do seu solo, isso daí vai ajudar muito, beleza? Na uva, por exemplo, utilizando cobertura, algum capim, a competição por nutrientes com a cultura é irrisória em relação aos benefícios da microbiota consequente dessa cultura. Sim, inclusive isso não é só na uva. Por exemplo, você pega ali o milho, o pessoal plantando agora, começando a plantar milho com braquiária, isso acontece também, mas é muita questão de fase da cultura. Por exemplo, a braquiária, o crescimento inicial da braquiária, você colocou o milho e a braquiária junto, né? Vamos supor que você plantou milho, depois plantou braquiária. Até o momento de maturação do milho, a braquiária quase não consegue crescer, porque o milho se sobrepõe à braquiária. Depois do processo lá em que a gente vai cessar, que vai iniciar o processo de maturação do milho, o milho ele cessa a sua absorção de nutriente, aí então a braquiária começa a se desenvolver. Então nesse caso a competição ela não é maléfica, entende? Mas aí você precisa entender a fisiologia dessas culturas. A calagem de adubação orgânica a gente deve fazer todos os anos?
Adubação orgânica eu aconselho fazer um cronograma anual, tá? Um cronograma, né, que é obrigatório, vocês fazem um cronograma para você estar sempre disponibilizando. Agora a calagem, ela vai ser feita somente se o seu solo tiver necessidade, beleza? Qual a melhor forma de se aplicar matéria orgânica em grandes áreas? Depende da matéria orgânica. Na fase inicial, o melhor é que você faça a incorporação. Depois você pode fazer em cobertura se for matéria orgânica que é passível aí de solubilidade, tá? Já falamos sobre isso aqui. Essa floculação do solo tem a ver com a fisiologia do solo, falando em areia e argila. Quanto mais argiloso, ela pode até permitir mais floculação, até diminuir a floculação. Mas não, tem mais a ver com questão de maquinário e questões químicas do solo, como matéria orgânica e acidez. Tá? Mas é lógico, o solo argiloso ele tende a ficar mais denso. Deixa eu ver se esse aqui já respondeu. A utilização de micro-organismos na semente via plantio ou pulverização contribui com o auxílio de aplicação de matéria orgânica? Pode contribuir se for o tipo de micro-organismo que ele é benéfico à planta. Pode contribuir sim, tá? Sobre o assunto de cupim, para eu entender melhor, ele atua só em solos compactados? Mais comum em pastagem para uso da pecuária? Quanto mais compactado é um ambiente melhor para o cupim, mas você pode pegar, vai ter cupins em locais onde que você vai ter solos até menos compactados, mas foi o único local que ele conseguiu ficar, certo? Mas ele vai sempre preferir locais mais compactados, né? Deixa eu ver aqui. Quantos anos pode usar a mesma área para plantar coentro? O coentro, tipo assim, eu não sei se você está falando de plantar direto o coentro, nunca fazer uma rotação, mas se você fizer a rotação todo ano, trocar ele de local, por exemplo, de canteiro ou algo, você pode plantar para sempre, cara. Sempre trocando. Você não pode ficar pegar o mesmo canteiro de fora a fora e ficar igual pro resto da vida, né? Precisa de diploma de agrônomo para fazer georreferenciamento ou concurso? Já pode. Existem algumas áreas dentro de georreferenciamento que não precisa de faculdade, tá? De graduação. Opa, pera um pouquinho. Professor, é verdade que existe uma quantidade máxima de calcário para ser usado por ano? Olha só, não é que existe uma quantidade máxima. Se você fizer sempre... É porque quando a gente fala assim em quantidade máxima, as pessoas já entendem assim, eu não preciso nem de análise solo, é só colocar essa quantidade. Não. A sua análise química, ela sempre vai dizer a quantidade máxima que você pode colocar. Pessoal, mas eu vou colocar 20 toneladas por hectare. Não tem cálculo que vai deixar você colocar 20 toneladas por hectare. Não, mas deu 6 toneladas. Tá, 6 toneladas, tudo bem. Mas se você vai fazer 6 toneladas, então você tem que aplicar metade, fazer aração, colocar outra metade, fazer gradagem. Então, se você for pelo cálculo, pela sua análise química, você nunca vai ultrapassar a quantidade máxima que o seu solo pode ficar ali, tá? Só falando do Fertipeixe. Faz uma live sobre irrigação, porque muitos produtores desperdiçam água. Cara, não só uma live. Semana que vem a gente abre um curso que tem 1 ano já sendo produzido, que é o de uso e manejo racional de irrigação. É o curso produzido pelo Luan, um parceiro nosso. É bem possível que a gente faça uma live sobre irrigação semana que vem. Vamos falar sobre os assuntos, sobre o curso também. O curso está fodarástico. A maior parte do curso gravado em campo. São mais de 90 aulas. O curso está fantástico, tá? Curso fantástico. A gente está fechando o ano com chave de ouro com esse curso que está muito bacana. Beleza? Pode ser que semana que vem a gente faça uma live sobre isso daí. Bioanálise. Então, bioanálise a gente vai ter que conversar com a saudosa Leda para poder ver se a gente consegue trazer uma live para vocês sobre bioanálise, porque a Embrapa que tem o domínio total dessas informações por enquanto, né? Ela já tem, eu acho, alguns laboratórios, com 6 laboratórios que já trabalham no Brasil, mas é algo novo e que sem dúvida revolucionou a agricultura brasileira e mundial, tá? Deixa eu passar um pouco para baixo que tem muita pergunta aqui. Qual a senha para acessar o conteúdo do Telegram? Galera, a senha tá lá, mas a senha de hoje é biochinose, tá? Biochinose, com C, tá, pessoal? Tá no e-mail também. A Agricolar pensa em fazer cursos sobre maquinária agrícola? Sim, estamos em conversa com alguns especialistas da área. Porque assim, pessoal, como é que funcionam os cursos da Agricolar? Tem cursos que sou eu que trabalho com as áreas que eu sou especialista. Mas tem curso, por exemplo, irrigação. A gente foi lá, buscou um rapaz que é uma pessoa que é especialista, que é doutor na área, tem muita prática. Pegamos a nossa metodologia, fizemos com ele, fomos para campo com ele gravar, enfim, trouxemos a metodologia da Agricolar, fizemos a parceria e ele passa a ser
é um professor da Agricoline com essa parceria com o curso direto. Então é assim que a gente faz, a gente busca especialista. Não adianta, professor Daniel, por que você não faz? Porque eu não sou especialista, eu vou falar só o que eu sei e não é o que você quer se aprofundar, né? Então é assim que a gente faz. Então nós temos, sim, conversas avançadas para a questão de máquinas agrícolas, tá, pessoal? Algumas literaturas afirmam que cada 3,67 gramas de carbono equivale a 1 grama de matéria orgânica. Mito é verdade? É verdade, tá? Mas isso é uma média, tá? Deixa eu ver aqui. Qual custo você diz? Esse custo você precisa ter para um bom profissional. Não é este o caminho. O José está perguntando uma pergunta interessante. Qual custo que eu faço tal aqui ou na minha cidade? Não é assim. Primeiro ponto, qual área você quer seguir? Qual área? Eu quero ser, sei lá, um especialista aqui em manejo de bovinos. Então não adianta você fazer um curso de fertilidade dos solos. O nosso curso CEPRAC. Não é. Você quer manejo de bovinos, você vai ter que fazer um curso específico bovino, principalmente que volte para a prática. Eu quero me especializar em irrigação. Então, cara, semana que vem vocês vão ter aí, eu acredito que seja o principal curso. Eu não vi até hoje no Brasil um curso dessa magnitude que a gente preparou, tá? Então esse vai ser o curso que você precisa fazer para trabalhar com irrigação. Não, é só esse, eu já sou foda? Não, você está começando. Você tem que continuar se especializando, estudando, visitando o protocolo, praticando. Então, isso aqui. Então não existe um curso que você tem que fazer, que você vai se tornar um profissional pica das galáxias. Você vai ter que fazer verificar qual a área que você quer atuar e se especializar ali. Eu falei isso há pouco tempo às pessoas, professor, eu quero entrar numa multinacional, qual curso que eu faço, qual mestrado, qual doutorado? Não, esquece o curso, mestrado, doutorado, qualquer coisa que você queira fazer agora. Você vai lá na multinacional que você quer trabalhar e pergunta os caras qual é o pré-requisito. Manda e-mail, conversa, liga. Pessoas eles vão achar ruim, não vão nada, mas eles vão nem saber que eles falaram com você. Liga para lá, eu quero saber o que tem de processo seletivo, as áreas. Entra no site da empresa, manda e-mail, pega um contato, você conhece alguém lá dentro e veja qual que é o pré-requisito. Se você quer atuar dentro da empresa X com manejo de herbicidas, eles vão pedir, olha só, eles exigem aqui mestrado e... Então você vai lá e fazer esse mestrado. Não, eles não exigem mestrado não, eles exigem talvez uma prática aqui, um curso. Então vai fazer esse curso. Então, você tem que começar a sua formação de trás para frente. Como assim? Vai lá e verifica qual é o pré-requisito da área que você quer atuar, que você quer trabalhar, e a partir daí, então, você faz sua formação. Beleza? Teria como explicar o efeito tampão que a matéria orgânica promove no solo e essa relação? É porque é o seguinte... O que é o poder tampão do solo? É a resistência que o solo tem em mudar o seu pH. Entende? É grosso modo. Tipo assim, se o poder tampão é alto, vai ser mais difícil você mudar o pH. Se o poder tampão é baixo, vai ser mais fácil. E o que faz aumentar o poder tampão? É lógico, o teor de argila do seu solo, a compactação e também a CTC. Certo? Quanto maior a CTC, maior vai ser o poder tampão. Mas, professor, o que isso tem a ver com a matéria orgânica? Porque o que forma a matéria orgânica o CTC é a matéria orgânica mais argila. A grosso modo, é lógico, tem tudo os colóides e tal, mas a matéria orgânica é argila. Isso forma a sua CTC. Então, quanto maior o nível de matéria orgânica unida à CTC, os teores de argila a longo prazo, não é porque você colocou agora um esterco de gado aqui que ele aumentou, que ele já vai ter aumentado a CTC, porque não é assim, mas a longo prazo a gente tem um poder tampão. Mas, pessoal, isso daqui é ruim? É ruim a compactação. Agora, se a sua CTC tiver relativamente de média para alta, isso não é ruim. Porque, por outro lado, por mais que ela dificulte a mudança de pH, quando o seu solo tiver com pH ali com 6, 6.2, vai ser mais difícil para ele acidificar. Entende? O Guilherme pulou a minha. Guilherme, pulei de um monte de gente. Deixa eu ver. Se você quiser fazer de novo aqui, copiar e colar, é porque tem muita pergunta. Beleza? Fui no CBCS 2019, a doutora Leda é fantástica, sem dúvidas. Grande avanço na ciência do solo, a bioanálise. Era só o que faltava preencher a lacuna. Com certeza, concordo plenamente. Como faço para acabar com as formigas? Cara, tem um controle químico proibido, que é bom. Eu não posso ficar recomendando isso, né? Com certeza a gente gravando isso aqui, grava nossas lives. Mas formiga é um negócio muito complicado, cara. Tanto em condições de densamento do solo, condições químicas do seu solo. Existem algumas práticas naturais, como o uso de detergentes, que funcionam, mas para grande escala isso não funcionaria. Então é mais um controle químico.
beleza? Então é um ponto que é complicado. Isso que controle de bovino não funciona mais. Difícil, cara, muito difícil. A gente só consegue controlar mesmo com controle químico, tá? Com controle químico. A pessoa, mas está errado, tá? Você está perguntando, tá? Então, é difícil. Deixa eu ver aqui. O professor, o nitrogênio que tem no MAP é em forma de ureia ou de nitrato? Você quer dizer se ela é em forma de amônia ou nitrato, né? Porque a ureia é amoniacal. O nome do insumo é fosfato monoamônico. Então, é amoniacal. Tá? Quase a mesma coisa que a da ureia.